Vamos falar com Deus antes de nós iniciarmos. Ó Santo e poderoso Deus, nesse momento em oração, meu Pai, nós nos colocamos aqui, nos apresentamos diante do Senhor. Meu Deus, nos colocamos para poder buscar a Tua face e aprender, meu Deus, com o Senhor, o que é vida de verdade, o que é viver, até mesmo porque podemos basear a nossa vida nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, mas quando paramos para analisar, Senhor, os frutos, reconhecemos, as emoções não nos colocarão aonde o Senhor projetou. Meu Deus, os nossos sentimentos, na maioria das vezes, nos enganam, nos sabotam, e nós podemos ver, Senhor, vidas e mais vidas, desde os mais jovens até os mais velhos, sendo enganados, sabotados, porque acreditaram numa emoção, acreditaram num sentimento, acreditaram numa ideia, criaram dentro de si uma perspectiva que na verdade não levou a lugar nenhum, pelo contrário, causou decepções, frustrações, amargura. É por isso, Senhor, que nós precisamos de Ti. É por isso que precisamos da Tua visão, precisamos da Sua inteligência, precisamos da Sua sabedoria. É por isso que precisamos, meu Deus, do Senhor dirigindo e controlando todos os nossos sentimentos, emoções, como o próprio Paulo disse. Precisamos do Senhor para levar cativo todos os pensamentos, Senhor, que podem sabotar, devastar, destruir. Então eu peço, meu Deus, eu peço que o Senhor esteja conosco, eu peço que o Senhor nos dê clareza, meu Pai, a clareza para poder entender, a clareza para poder agir, a clareza para poder se posicionar, e que a palavra, Senhor, ela possa entrar de forma viva e transformadora. Meu Deus, que tudo que nós vamos falar possa entrar causando impacto e movendo cada um a não viver mais da mesma maneira, até mesmo porque, Senhor, para que o nosso nome esteja no livro da vida, nós também precisamos passar pelo livro dos Atos dos Homens, o livro, meu Deus, da nossa consciência. Há tantas coisas que podem interferir, meu Deus, e que a partir desse momento, cada uma dessas pessoas possam identificar o que tem atrapalhado, o que tem interferido, como o próprio Deus disse para Israel: prepara-te para se encontrar comigo, e que cada um, Senhor, dos mais jovens aos mais velhos, possam ter essa capacidade de olhar para a vida e ver o que precisa ser feito, ver o que precisa ser realizado, e entregar ao Senhor, entregar a mudança que é necessária, o comportamento que é necessário, para que assim todos possam frutificar em um nome do Senhor Jesus. Eu entrego esse trabalho ao Senhor, consagra este período que nós estaremos aqui, Senhor, e que ao sairmos daqui, possamos sair ainda mais perto do Senhor, ainda mais prontos para nos relacionarmos, em um nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, eu entrego essa reunião nas Tuas mãos e creio que o Senhor fará coisas incríveis e grandiosas por nós, enquanto estivermos aqui. Muito obrigado, amém, e graças a Deus, amém. Pessoal, nós vamos falar de algo, nós falamos bastante sobre isso domingo, e eu quero que você dê essa atenção. Ontem eu falava sobre isso ainda no culto, às 19h30, quem acompanhou a transmissão, me ouviu falando sobre isso, e hoje eu quero falar um pouco mais, até mesmo porque o maior problema que eu tenho visto em jovens e adultos, pessoas que têm sacrificado seus relacionamentos, têm sacrificado sua vida, pessoas que têm sacrificado o seu futuro, porque ainda não entenderam o que Paulo disse em Filipenses 3, versículo 7. Diga comigo: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Porque todos nós, se você olhar para trás, você vai ver
que você muitas vezes está apegado a sentimentos, a emoções que tiveram algum tipo de valor. Seja ele um valor bom ou um valor ruim. Seja algo que te machucou, seja algo que te feriu, seja algo que te marcou positivamente. Então nós temos a tendência a ficar dando valores demais, valores excessivos, a lembranças, a memórias, a acontecimentos. Então por isso que nós vemos jovens que estão amargurados, jovens que se fecharam para a vida, porque dão lembranças demais, dão valores demais ao que aconteceu com eles. Eu falava hoje ainda no culto, quantos casais que hoje não vivem o que poderiam viver, por causa que ainda dão valor demais ao que foi feito, dão valor demais ao que foi passado, dão valores demais ao que foi vivido, quando na verdade Paulo nos ensina, diga comigo, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Quantas pessoas que se entendessem isso estariam vivendo muito melhores? Quantos jovens que teriam uma perspectiva muito melhor? Ah, pastor, mas o Senhor não sabe o que eu vivi, o Senhor não sabe o que eu passei, o Senhor não sabe o que foi me feito, o Senhor não me sabe as dores que eu tive que enfrentar. Ok, eu posso não saber, mas você está em Cristo agora? Você crê em Jesus agora? Então eu só preciso saber de uma coisa, nada disso mais tem valor. Para de dar valor, para de dar importância a algumas coisas que não merecem nem a sua atenção. Muitos estão se privando de algo maior, muitos estão se privando de algo melhor, porque estão dando atenção e valor a memórias que não mereceriam nem mais atenção. Estão dando valores a acontecimentos que não mereceriam nem mais a sua atenção, e ainda estão lá agarrados, pegos àquilo, e carregando, seja problemas com os pais, seja problemas na vida, sejam traumas que lhes aconteceu, abusos que sofreram, situações que enfrentaram, e simplesmente se fecham, simplesmente se amargam, simplesmente definem a sua vida por isso. Mas espera aí, se eu e você estamos em Cristo agora, então para que continuar dando valor a coisas que nunca agregaram nada à nossa vida? Para que continuar dando valor? Para que continuar dando valor a acontecimentos que só te prejudicaram? Para que continuar dando valor a lembranças que só tiraram de você? A lembranças que só te fizeram sofrer? Espera aí, o que Jesus nos ensina? Qual é o título da mensagem? Diga comigo, pelos frutos o reconhecerão. Olha o que essas memórias estão causando em você. Olha o que essas lembranças estão causando em você, e pelo fruto você vai conhecer que não vale mais a pena ficar agarrado a isso. Olha o que essas ideias estão causando a você. Não, pastor, mas é que eu tenho vontade. Mas olha onde essas vontades estão te colocando. Porque eu falava isso agora no encontro do Poder Jovem. Ah, como que eu vou saber se essa ideia é boa? Pelos frutos. Todas as vezes que você seguiu, o que ela causou? Ah, pastor, como que eu vou saber se uma amizade é boa? Pelos frutos. Os frutos você reconhece tudo, você reconhece a qualidade da amizade, você reconhece a qualidade daquela emoção, a qualidade daquele sentimento. Todas as vezes que você passa a estar com essa pessoa, o que você faz? Todas as vezes que você frequenta esse lugar, o que você faz? O que acontece com você? Porque é tão simples eu entender o que é bom e o que não é. É tão simples eu reconhecer o que não faz bem e o que faz bem. É tão simples eu reconhecer o que gera resultado e o que não gera. Olha os frutos. Olha os frutos. O seu passado, ele tem gerado o quê? Que frutos que ele tem gerado? Dor, sofrimento, mágoa, rancor.
então ele não presta, você não deve mais ficar agarrado a ele. Que é o que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, diga comigo, mas por dentro são lobos devoradores. E aqui, isso aqui, ontem eu fiz e falei bastante, hoje eu falei bastante, agora eu torno a falar. Isso aqui dá assunto e mais assunto. Cuidado com os falsos profetas. Da mesma forma que tem falsos profetas, vem cá, existem falsas emoções? Existem falsos sentimentos? Então analisa, veja. Uma das emoções que eu vejo devastar com vida de pessoas, ela vem disfarçada de um sentimento bom. Elas vêm disfarçada de um sentimento que ela está se blindando, ela está se protegendo, como por exemplo, eu tenho meus motivos para estar assim. Eu tenho meus motivos para ser como eu sou. Eu tenho meus motivos para fazer o que eu faço. Você não entendeu ainda que isso só tem devorado de você? Devorado projetos, sonhos, amizades, relacionamentos? Porque às vezes eu estou achando que essa emoção é boa, mas todas as vezes que eu cedo para ela, ela causa dor, ela causa sofrimento, ela causa derrota. Porque nós não podemos, às vezes nós só pegamos isso para pregadores. Tem pregadores que querem me enganar. Tem igrejas que querem me enganar. Não é só isso não, tem amigos que querem te enganar, tem sentimentos que querem te enganar, tem emoções que querem te enganar, tem desejos que querem te enganar. Porque eu posso tirar os falsos profetas e colocar um monte de coisa aqui. Eu posso tirar os falsos profetas e agregar um monte de coisa que vem como algo bom, que vem como algo que vai te proteger, como algo que vai te blindar, como algo que vai te ajudar, e no final causa mais estrago do que antes, causa mais devastação do que antes. Diga comigo, vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas toda árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, diga comigo, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. E aqui nós precisamos aprender algo que Jesus nos ensinou em todo o tempo. Em várias passagens, em várias referências. O quê? Quando Jesus ele foi comer naquela árvore, ele foi comer os figos daquela figueira, e a Bíblia diz que ele não encontrou frutos ali. O que ele fez com a figueira? Ele amaldiçoou e ela secou. Ele conta a parábola daquela árvore que estava ocupando a terra inutilmente. E que quando ela não produziu o que deveria ser produzido, a ordem foi: corta, não deixa mais ela ocupar a terra. Não deixa mais ela ocupar esse espaço. Mas sabe qual é o problema? Nós sabemos falar sobre isso. Nós sabemos ler sobre isso. Mas não sabemos aplicar isso na nossa própria vida. No nosso próprio cotidiano. Peraí, Jesus não ficou insistindo em algo que não dava frutos. Jesus, ele não ficou brigando com árvores que não davam frutos. Ele simplesmente amaldiçoou, cortou e jogou fora. Quantos jovens que estão insistindo em uma ideia que nunca funcionou? Quantas pessoas que estão insistindo em um padrão que nunca funcionou? Você já deveria ter cortado e jogado isso fora. Arrancado isso. Na segunda-feira eu atendi uma pessoa e aquilo me marcou. O quanto de perda você pode ter simplesmente por manter algo na sua vida que você já poderia ter arrancado.
que você já poderia ter arrancado. Eu tenho falado muito porque esse caso mexeu muito comigo. Ele mexeu muito comigo. Esse senhor faz 48 anos que ele sofre com o mesmo problema. Ele já perdeu tempo, já perdeu oportunidade, já perdeu dinheiro. Eu lembro que quando ele veio falar comigo na segunda-feira, era dia 29, do dia 25 ao dia 29, ele já tinha perdido mais de 30 mil reais. E ele estava desesperado porque ele não aguentava mais perder. Ele tinha um problema com o jogo e ele não aguentava mais perder. E aí ele veio falar tudo o que ele já tinha feito para tentar se livrar. Ele tinha falado tudo o que ele já tinha realizado. E aí ele começou a falar de quantas galinhas ele já sacrificou, quantos bodes ele já sacrificou, quantos sacrifícios ele já fez. Ele já andou mais de 460 quilômetros para poder pagar uma promessa, para ver se assim ele se livraria desse problema, desse vício que tem acompanhado ele, que tem devastado tudo. O patrimônio dele já se diluiu nos jogos, a família se diluiu por causa dos jogos, e ele fez tudo isso. E aí eu virei para ele e falei assim: mas a árvore que você deveria ter arrancado, você não arrancou. O que adianta? Eu faço tudo isso para mudar e a raiz eu não mexo. Eu falei, enquanto você continuar frequentando os mesmos lugares, enquanto você continuar fazendo a mesma coisa, enquanto você continuar tendo o mesmo comportamento, a mesma atitude que te leva a conviver com as mesmas pessoas e estando nos mesmos lugares, você vai continuar pagando fortunas, você vai continuar fazendo sacrifícios bizarros, loucos, e você vai continuar tendo o mesmo problema, porque a tua árvore estragada, que não produz fruto, você não arrancou. Que é parar de frequentar os lugares que você frequenta. Que é tirar da sua agenda algumas pessoas que em todos estes anos só te atraiu e só te levou para esse caminho. Que é o que o próprio Senhor Jesus diz aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Diga comigo, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E aqui vem um dos pontos mais incríveis para mim dessa palavra. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim. Diga comigo, vocês que praticam o mal. Então vem cá, é mal continuar fazendo o que você fez por uma vida inteira e nunca deu resultado nenhum? É mal continuar mantendo comportamentos que você sabe que não está alinhado ao que Deus espera de você? É mal continuar alimentando sentimentos que você sabe que te afasta cada vez mais do nível que Deus esperaria que você tivesse? Porque isso responde muitas pessoas, Senhor, mas eu orei, Senhor, mas eu busquei, Senhor, mas eu fiz tudo isso, mas continuou fazendo o que era mal. Mas continuou tendo atitudes que era má, mas continuou mantendo sentimentos que era mal. Afasta-te de mim, eu não te conheço. Senhor, mas eu orei, mas enquanto você orava, você mantinha aquela mágoa, aquela ira, aquela revolta, você mantinha aquele ódio que era mal. O que adiantou? O que adiantou se vocês continuaram praticando o que não deveriam praticar? Que é isso que acontece com muitos. Eu venho à igreja, eu oro, eu busco, eu me emociono. Eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu quero ir morar com o Senhor para a eternidade. É muito comum isso. Se eu pegar numa reunião com 500, 600, 700 pessoas,
e falar: quem quer aceitar Jesus, quem quer refazer aliança com Ele, vem aqui na frente. Não é de se estranhar que mais de 50% das pessoas venham, dobram os joelhos, choram, se entregam, se arrependem, e quando sai, continuam praticando o que sempre praticou. Porque o nosso maior problema não é esse. O meu maior problema não é vir aqui e confessar. O meu maior problema não é vir como nós fizemos a nossa cartaz no começo do ano. O meu maior problema não é vir e falar tudo que eu fiz de errado. O meu maior problema é, depois de ter feito tudo isso, continuar praticando o que eu não deveria mais continuar. É isso que tem roubado a maioria das pessoas. É isso que tem afetado a maioria dos jovens. É esse que tem sido o problema mais recorrente. Eu acabo fazendo a mesma coisa que momentos antes eu tinha confessado e me arrependido que nunca mais faria. É que eu não consigo, mas é claro, vocês ainda, apesar, eu orei tanto para me libertar, eu jejuei para parar com isso, mas quando a vontade veio, você continuou praticando? Quando a emoção veio, você continuou praticando? Quando o sentimento veio, você continuou praticando? Então do que adiantou? Do que adiantou? Nós falamos muito sobre a eternidade no domingo. Você ouviu falar da importância que é o seu nome está escrito no livro da vida? Como o próprio João escreve, Apocalipse 20:15. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Paulo falando de pessoas que o nome delas estavam no livro da vida. Peço também a vocês, fiel companheiro, e julgo que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, diga comigo, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, você vê que pessoas podem não ter o seu nome lá, enquanto outras pessoas podem ter os seus nomes lá. Só que quando nós vamos mais a fundo, antes do seu nome estar no livro da vida, você precisa ser aprovado em todos os outros livros que estão sendo escritos ao seu respeito. Porque você não sabia? Se você não sabia, você vai ficar sabendo agora, que antes de se abrir o livro da vida para cada um de nós, vai se abrir o livro da nossa vida. Vai se abrir o livro dos nossos atos. Vai se abrir o livro da nossa consciência. Vai se abrir o livro da nossa memória. Vai se abrir o livro de como tratamos o evangelho do Senhor. O que nós fizemos com a palavra que recebemos. Vai se abrir o livro da lei. Vai se abrir até o livro da natureza. Porque em tudo nós tivemos a oportunidade de nos alinharmos a Cristo. Todo mundo quer estar com o nome escrito no livro da vida, mas saiba que há um anjo prestando relatório a Deus constantemente de tudo o que eu e você fazemos. É por isso que a Bíblia nos diz que todo ser humano há de prestar conta de cada palavra, de cada emoção, de cada sentimento útil e inútil que alimentou ao longo da sua vida. Porque tudo isso vai ser levado em consideração. Como você tem estado? Porque, o meu nome está no livro da vida. Vem cá, quando abrir o livro dos Atos, o livro do que você tem feito, o que você tem feito proporciona seu nome no livro da vida? Porque quando nós lemos Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então, diga comigo, então, foram abertos livros. Então, estavam lá os mortos em pé diante do trono,
e foram abertos livros, vários livros foram abertos. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras. Diga comigo, conforme estava escrito nos livros. Então, primeiro se abriu os livros, depois se abriu o livro da vida. E cada um foi julgado com base no que estava naquele livro. Então, vamos lá. Antes de te certificar que o teu nome está no livro da vida, diga comigo, livro dos Atos dos Homens. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Nós teremos de prestar conta a Deus de tudo o que fizemos, e até aquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Primeiro ponto, nós teremos que prestar contas a Deus de tudo o que nós fizemos, inclusive o que nós fizemos em segredo. Ninguém está vendo. Sempre tem alguém vendo. Ninguém viu. O Senhor, Ele está vendo, e nós teremos que prestar conta de cada um desses atos. A sua esposa pode não ter visto, o seu marido pode não ser visto, o teu pai pode não ter visto. Você pode estar no mesmo quarto que ele, na mesma sala que ele, fazendo algo e achando que ele não está vendo. Só que existe um Deus que está vendo. Você pode estar dentro de casa e achando, porque todo mundo dormiu, ninguém está vendo. Você terá que prestar conta de tudo o que você fez, inclusive o que você fez em segredo. Mesmo sendo bom ou sendo mal. Porque não tem como, todos nós, é o exemplo que eu sempre dou, diante de Deus, todos nós somos assim, como esse copo, transparente, não tem como esconder nada, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro, você vai ver. Não dá para eu ocultar de você algo aqui dentro, não tem como nós ocultarmos algo do Senhor. É por isso que nós temos que estar atentos. Porque às vezes nós só nos preocupamos com isso. Não, eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. Mas para ele chegar lá, você vai prestar conta primeiro dos seus atos. É igual um louvor antigo, depois ouça ele. Ele mexe muito comigo, é um louvor do 4x1, que chama Quem é Você? É um louvor do 4x1 que chama Quem é Você? E a letra dele é muito profunda. E de tempo em tempo eu coloco ele para que eu vá ouvindo. Eu coloco ele para que eu vá me autoanalisando. Porque eu vou ter que prestar contas a Deus de tudo que eu fiz, até em secreto. Até em secreto. Se a minha mulher não viu, Deus viu. Se a minha liderança não viu, Deus viu. E eu vou ter que prestar conta. E esse louvor, ele vai me perguntando, quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Depois de pregar esse sermão, quem é você? Depois de cantar o louvor, quem é você? Lá no seu íntimo sombrio, lá, sufocado e trancado, a 7 chaves, quem é você? Porque Deus sabe quem é você. É por isso que nós temos que estar atentos. Porque às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas. Eu me preocupo em chorar, eu me preocupo em orar, eu me preocupo em buscar. Só que eu não me preocupo que Deus está analisando e eu terei que prestar conta de cada ato que eu realizei. De cada ato que eu realizei. Aí o próximo livro, diga comigo, livro da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15. Eles mostraram pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. Diga comigo, a própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam, e às vezes os defende, também mostram isso. Romanos capítulo 9, versículo 1.
digo a verdade em Cristo, não minto. Diga comigo, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Alguém precisa dizer para você que roubar é errado? Alguém precisa dizer para você que desviar algo que não é seu é errado? Alguém precisa dizer para você que assassinar é errado? Por quê? Por que é que ninguém precisa dizer? Porque você tem uma consciência. Porque tem pessoas que às vezes alegam, né? Ah não, mas é que ninguém me falou. Mas tem coisas que ninguém precisa te falar, a tua própria consciência diz. Ai, é que eu não tive ninguém para dizer se podia ou não podia. Não, mas você não precisa, você tem uma consciência. E essa consciência está ligada à consciência de Deus. Até mesmo porque quando você faz algo, mesmo sem saber, e depois você descobre que é errado, a sua consciência não te acusa? Você não sente aquele pesar? Nós temos uma consciência que está ligada à consciência de Deus. Essa ideia, mas é porque ninguém me falou. A sua consciência disse. Nós temos uma consciência que o tempo inteiro está gritando, que o tempo inteiro está falando. Eu não preciso que algumas coisas me sejam ditas. A minha própria consciência, quando eu estou prestes a fazer, ela aponta e ela diz, não faça. Quantas pessoas que prestes a fazer algo, ela sentiu dentro dela, como se algo tivesse dizendo, não, não faça, não vai ser bom, e ainda assim ela ignorou, foi lá e fez. Então nós temos uma consciência. Ah, mas é que ninguém me falou. Eu falei a tua consciência e eu disse que aquilo não era bom. Na hora que você estava vendo o que você não deveria ver, eu falei a sua consciência, para com isso. A hora que você estava assistindo o que não deveria assistir, eu falei a sua consciência, desliga essa TV, desliga esse celular, desliga esse computador. A hora que você estava numa rodinha e o assunto começou a pender para um assunto que não edificava, eu falei a sua consciência, saia daí. Não fica nesse assunto não. Ah, é que eu não tive ninguém para me orientar. Você tinha Deus o tempo todo falando com a sua consciência e dizendo que não era bom. Por que que ignorou? Por que que passou por cima? Por que que não deu atenção? Por que que não deu atenção? Eu digo a verdade de Cristo e não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. A nossa própria consciência, por meio do Espírito Santo, confirma o que é bom e o que não é. O que podemos e o que não podemos fazer. E ela vai ser usada para julgar você também. Porque ainda que você não tivesse o seu pastor ali do seu lado naquele momento, você tinha a sua consciência dizendo para não fazer. Você tinha a sua consciência dizendo que aquilo não era certo. Você tinha a sua consciência mostrando. Um outro livro, que também será aberto, diga comigo, o livro da memória. Porque às vezes, eu não sei por que está acontecendo isso. Não sabe? Deixa eu abrir o livro da memória aqui. Tal dia, tal horário, você plantou essa semente. Porque nós não podemos nos esquecer. Todas as sementes que nós lançarmos à terra, elas germinarão e trarão uma consequência. Se a semente for boa, consequência boa. Se a semente for ruim, consequência ruim. Porque há uma memória. Ah, eu não sei porque eu estou vivendo isso. Lembra, tem uma memória que te fala. Nada acontece por acontecer. Tudo tem uma causa, diga comigo, tudo tem uma causa. E o Senhor vai usar da nossa memória para mostrar essa causa. Ai Senhor, eu não sei por que eu estou sendo condenado. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Ah não,
Peraí, no dia 31 de agosto, às 23 horas e 35 minutos, eu estava usando ali naquele altar uma pessoa que estava dizendo isso e isso para você. Estava ou não estava? Ah, Senhor, estava. Então pronto. Porque vai ter um livro da memória, aonde nada vai passar desapercebido. A ideia do, eu não sei. Não, sabe sim, porque foi dito. Sabe sim, porque foi falado. Lucas 16, 25. Mas Abraão respondeu: filho, diga comigo, lembre-se. Lembre-se. Lembra-se daquele dia, lembra-se daquele lugar, lembra-se daquela pessoa. Então, ali, você colocou tudo a perder. Ali, você sacrificou seu destino, lembra? Aquela decisão que você poderia ter dito não, porque olha no livro da consciência aqui, eu falei a tua consciência e você ignorou. Eu tentei te alertar e você ignorou. Está aqui agora no livro da memória, você foi alertado. Está aqui agora no livro da memória, lembra-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, diga comigo, e você está em sofrimento. Lembra-se, você teve oportunidades, mas não agarrou. Lembra-se, eu mandei a minha porta, eu abri a minha porta para você, eu mandei os meus profetas até você, mas você os ignorou. A palavra veio e você ignorou, lembra-se? É por isso que os livros serão abertos. Porque, diga comigo, o culpado, Deus não terá por inocente. E o inocente também, ele não terá por culpado. Então, vai ser aberto os livros e vai estar tudo. Tudo que nós estamos fazendo. O livro, diga comigo, livro do Evangelho. Porque todos nós temos acesso à palavra. Mas não tenha mais. João capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita, diga comigo, e não recebe as minhas palavras, diga comigo, tem quem o julgue. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Diga comigo, a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. A minha própria palavra vai julgar. Porque quando você negou, quando você rejeitou, não tem problema. Romanos 2, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos, diga comigo, julgar o segredo das pessoas. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho. Ou seja, deixa eu te perguntar, o que você fez com o que você ouviu? O que você fez com o que você ouviu? Cada palavra que você ouviu, cada mensagem que você ouviu, cada culto de mais de 3 horas num domingo que você estava aqui. O que você fez com o que você ouviu? Ou outra pergunta, diga comigo, o que você fez com a oportunidade que tinha de ouvir? Porque quais os dias da semana que nós temos culto aqui na igreja? Quais os dias? Todo dia tem culto. Todo dia. Quantos cultos por dia? 4 cultos. No projeto Casa Firme, culto às 7, às 9, ao meio-dia, às 15, às 19h30, às 23, às 2 e às 7 da manhã da quinta. 8 cultos num período de 24 horas. O que você fez com as oportunidades que você tinha para ouvir, o que ia te ensinar a viver da maneira que Deus esperava?
Porque quando o livro do Evangelho for aberto, essas duas coisas serão levadas em consideração. Primeiro, o que você fez com o que você ouviu. Ah, Senhor, mas é que eu não ouvi. Bom, você estava num lugar que tinha 7 dias na semana com cultos, 4 cultos por dia, e em um período de 24 horas, 8 cultos, oportunidade para ouvir você teve. O que você fez? Está vendo por que não terá para onde correr? Está vendo por que não terá como escapar? Porque você vai passar por um, pelo outro, e em todos você tem que ser aprovado. E em todos você tem que ser aprovado. Diga comigo, o livro da lei. Romanos 2,12. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, diga comigo, serão julgados pela lei. Aí você pode me perguntar, pastor, mas como que vai fazer com aqueles que não tinham ainda a Bíblia, aqueles que não tinham ainda a lei? Como que vai fazer? Todos receberão a mesma oportunidade e todos passarão pelo mesmo julgamento. Porque se eles não tinham a Bíblia, eles tinham a sua consciência. Se eles não tinham a palavra naquele tempo, eles tinham a sua consciência. Então não tem. Para quem está na lei e para quem estava antes da lei, todos terão o seu julgamento. É por isso que livros serão abertos. É por isso que nós teremos que prestar conta sobre tudo. Sobre tudo. Ah, mas é que eu nunca tive a oportunidade de ouvir a palavra. Se você passa, porque esse é um grande erro que as pessoas cometem. Jesus não disse que o mundo teria que ser cristianizado. Ele disse que o mundo precisava ser evangelizado. Ah, mas é que tem muita pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus. Espera aí. Você sabia que se a pessoa, ela pode nunca ter tido um evangelista na casa dela ali, falando de Jesus para ela, mas se ela passou de carro na frente dessa igreja, e ela viu que aqui era uma igreja que se pregava Jesus, ela teve a oportunidade dela de entrar e ouvir a palavra. Se ela está mudando o canal da TV e passou por uma programação pregando sobre Jesus, e ela ignorou, ela teve a oportunidade dela de ouvir. A palavra chegou até ela. É que as pessoas acham, ah não, o arrebatamento vai demorar, porque até Jesus ser pregado para todo mundo. Meu filho, minha filha, Jesus está sendo pregado para as pessoas que estão passando de carro na frente da igreja e vendo a igreja e não entrando. A oportunidade de conhecer Jesus passou. A pessoa está assistindo TV, ela mudou de canal, caiu num lugar que estava falando de Jesus, ela teve a oportunidade dela, Jesus chegou até ela, mas ela escolhe se ela vai acatar ou não, ela escolhe. E aí o último livro que eu quero falar hoje, diga comigo, o livro da natureza, porque basta você olhar para tudo que eu criei, o Senhor vai dizer, que você não teria como desacreditar que eu existia. Porque eu estava dando os meus sinais sobre tudo, na beleza de tudo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, diga comigo claramente, se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Diga comigo, por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Por quê? Porque você poderia ter me reconhecido em tudo, tudo que eu fiz, tudo que eu criei, eu deixei a marca da minha glória e a marca do meu poder. Por isso que todos nós somos indesculpáveis. Porque nós podemos ver Deus em tudo. Nós podemos descobrir Deus em tudo. Então não há desculpa para não ter o conhecido.
Não há desculpa para não ter acreditado nele. Sabe por quê? Porque quando você para analisar quantas e quantas ideias bizarras, gente, tem teorias bizarras que você precisa ter mais fé para acreditar nessa teoria do que para acreditar na palavra. Tem coisas que você precisa ter mais fé para acreditar naquilo do que no próprio Deus. E as pessoas estão aí. É por isso que o ser humano será indesculpável. Indesculpável. Porque eu deixei que você me reconhecesse em tudo. Para onde nós olhamos, você olha para a natureza, você pode ver Deus. Você olha para o céu, você pode ver Deus. Você olha para o mar, você pode ver Deus. Não tem como. Não tem como tudo isso na perfeição que é ser existido, ser causado por uma simples explosão. Não tem como uma explosão e depois um acúmulo de matéria e sobre matéria por milhões e milhões de anos, debaixo de uma fusão de calor extremo com não sei o que, com a força gravitacional que puxava para cá e para lá, de repente criar-se tudo com essa formosura. Você precisa de mais fé para acreditar nisso do que em Deus. Que quando você vai para a praia e você vê aquele oceano, aonde ele teria poder para cobrir tudo, a onda vindo e parando no lugar exato e não passando dali, uma explosão com um acumulado de matérias por milhões e milhões de anos, junto com um calor excessivo, mas a força gravitacional girando em torno do próprio eixo, não seria capaz de estabelecer o limite das águas. Não seria capaz de determinar até onde a onda vai, aonde ela para. Espera aí, se o nosso planeta, ele contém a sua grande maioria de água, se você pegar toda a terra do planeta e jogar na água, ela desaparece, porque tem mais água do que terra. E como que essa água não invade e toma tudo? Por causa disso aqui, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, estão claramente abertos para ser reconhecido. É por isso que o ser humano é indesculpável. Não há desculpa para você não crer na existência de Deus. Não há desculpa. Salmo 19, para a gente finalizar. Salmo capítulo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouvem nenhum som. Diga comigo, no entanto, por toda a terra se faz ouvir o som da sua voz. Por toda a terra se faz ouvir o som da voz do Senhor, e as suas palavras chegam até os confins do mundo, e aí pôs uma tenda para o sol. Então não há desculpa, não há desculpa. É por isso que naquele dia todos se apresentarão diante do Senhor, e os livros serão abertos. O que nós temos feito? Deus te deu vida, o que você tem feito com ela? Deus colocou em você uma consciência, e isso eu acho incrível em Deus. Ele nos dá o livre-arbítrio, e ao mesmo tempo Ele coloca uma consciência em nós, para se comunicar conosco diante das escolhas erradas que nós estamos prestes a cometer. Ele nos dá o direito de escolher, mas ao mesmo tempo nos dá uma consciência para não nos deixar fazer as escolhas erradas. E o que você tem feito com essa consciência que Ele tem te dado? Ignorado ela? Passado por cima dela? Bom, tudo isso estará no livro da memória que será aberto. É por isso que nós temos que estar atento. É por isso que no domingo a bispa relatava aqui daquela experiência daquela mulher, que o Senhor dizia que as mínimas, diga comigo, as mínimas coisas podem te levar para o inferno. As mínimas coisas. Por quê?
Porque pode passar diante de mim, pode passar diante de você, mas diante de Deus, todos nós prestaremos conta. Todos nós, de tudo. Das coisas mais pequenas às coisas maiores. Todos nós prestaremos conta. Amém? Fique em pé, por favor. Então eu quero que você pare. Eu quero que você reflita. Coloca para mim Filipenses de novo. Filipenses 3:7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Quantas coisas. Quantas atitudes que ainda você se gabava. Ah, que eu fiz isso. Ah, que eu realizei aquilo. Será que não está na hora por causa de Cristo? Nós entendemos que não há mais valor? Que não há valor em você continuar fazendo isso? Não há mais valor em você continuar mantendo algumas coisas? Que não há mais valor de você continuar mantendo algumas atitudes? Mantendo um tipo de comportamento? Por quê? Porque depois você vai ter que prestar conta. Você vai ter que prestar conta. É por isso que hoje eu trabalho para poder ter o máximo de acerto possível. Porque eu vou ter que já prestar conta de muita coisa. E eu não quero ser pesado na balança e ser achado em falta. Porque por causa de Cristo poderia ter deixado algumas coisas para trás e ainda me mantive agarrado a elas. Você não entendeu ainda que todos nós ficaremos de pé diante do Senhor? Do Deus que se apresenta como onisciente, ou seja, eu sei de todas as coisas. O Deus que se apresenta como onipresente, eu estou em todos os lugares. O Deus que se apresenta como onipotente, eu detenho todo o poder? Não, pastor, mas eu sou só um jovem. Você já sabe diferenciar o que é certo e o que é errado? Então você prestará conta de cada atitude que você tem tomado. Um dia você, mesmo sendo jovem, ficará de pé diante do Senhor. E aí? Os livros serão abertos e o que vai conter lá? Quando abrir o livro do Evangelho, o que eu fiz com o que eu recebi? O que vai conter lá? É por isso que isso é muito sério. Nós falamos, era o exemplo, eu falava isso na igreja domingo. Eu quero que você entenda isso e receba com amor, sabe por quê? Porque da mesma forma, e eu dizia, eu te preparei para prosperar com a palavra. Nós te preparamos para poder ter um casamento melhor, com os cultos do cultivo familiar. Nós te preparamos para ser um homem melhor com os 300 valentes. Te preparamos para ser uma mulher melhor, com a mulher sábia, a forte e corajosa. Te preparamos para ser pais melhores, com os pais e filhos. Te preparamos para ser um cristão melhor, com cada palavra que todo domingo você recebe desse altar. Nós te preparamos para vencer. Te preparamos para ter um casamento melhor, te preparamos para ter uma vida melhor, mas também temos que te preparar para a eternidade. Também temos que te preparar, porque um dia você estará de pé diante do Senhor, e você tem que estar preparado para se apresentar a Ele. Quem é obreiro tem que estar preparado para se apresentar a Ele como um obreiro de verdade que não tem do que se envergonhar. Quem é um justo tem que se apresentar a Ele como um justo, que é, sem ter aonde ser pego, irrepreensível e inculpável, como a Bíblia diz. Eu tenho que te preparar para o céu,
Pastor, mas eu sou jovem e eu tenho uma vida inteira pela frente. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? Ainda que você viva muito, você só vai viver 100 anos no máximo. E depois você tem uma eternidade para prestar contas. Essa vida não é o fim. Assim como a sua gestação não foi o fim em si mesma. Você passou 9 meses se preparando para essa vida. E você agora está numa nova gestação. Essa vida é a gestação onde você se prepara para a eternidade. Porque chegará o dia que o nosso coração parará de bater. Chegará um dia que nós não estaremos mais aqui. E é aí que a vida começa de verdade. Enquanto essa vida te dá várias opções, de ser o que você quiser, de fazer o que você quiser, de viver como você quiser, após essa vida você terá só duas, ou é céu ou é inferno. E era o que eu perguntava para a igreja. Eu não posso ser tolo ao ponto de acreditar diferente disso. Vem cá, uma decisão errada pode afetar seu casamento? Uma decisão errada pode afetar seu futuro? Uma decisão errada pode afetar sua saúde? Por que uma decisão errada não pode afetar sua salvação? Por isso que essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo, não bate, não casa. Porque uma decisão errada afeta a tua vida, uma decisão errada afeta teu casamento, uma decisão errada afeta a sua saúde, uma decisão errada afeta teu financeiro. Por que uma decisão errada na vida, uma maneira de viver errada, não afetaria a sua eternidade? Não afetaria a sua eternidade. Ah, mas Deus tem um plano para mim. Eu gosto de dizer muito sobre isso. Diga comigo, promessa é apenas uma possibilidade, que só se torna real quando você dá condições. É por isso que quando vem alguém com um papinho religioso para mim, ah, mas é que Deus tem um plano na minha vida, eu já viro e digo, uma possibilidade. A promessa de Deus e o plano de Deus é uma possibilidade que Ele te dá de viver o que Ele tem para você. Se você não cooperar com Ele, esquece. Se você não se alinhar com Ele, esquece. Não, mas está escrito que eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Na vida daquele que tem vivido de acordo com os princípios dEle. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com os seus propósitos. Aí eu te pergunto, Deus tinha um plano na vida do Saul? Deus tinha promessa na vida do Saul? Saul morreu ou continuou vivo? Morreu. E quando ele morreu, todos os planos que Deus tinha aconteceu? Deus tinha planos incríveis para Saul. Só que Saul não cooperou com Deus. E os planos não puderam ser cumpridos. Deus tinha prometido para Eli: a sua casa ministraria para todo sempre diante do meu altar. Quando Eli honrou mais os filhos do que a Deus, quando ele priorizou o que não deveria priorizar, o que Deus disse? Eu havia prometido, mas longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram. Honrarei aqueles que me honram. Deus tinha um plano na vida de Eli. Só que a possibilidade que Deus tinha nunca aconteceu, porque Eli não cooperou. Olha para a história de Israel. 1,5 milhão de pessoas saíram com uma promessa. Apenas 2 ficaram vivos para viver a promessa. O restante todos morreram no deserto. Tudo que Deus tem com você é uma possibilidade para que a sua vida se alinhe a Ele e você viva. É por isso que promessa só começa a valer depois de um alinhamento. Porque sem alinhamento é a possibilidade apenas, não tem garantia. Promessa sem um alinhamento com Deus não tem garantia. Quanto mais cedo você jovem entender isso, menos tempo você pode perder. Menos oportunidade você pode jogar fora.
É por isso que todos nós temos que nos alinhar e nos posicionar e entender que por causa de Cristo, algumas coisas já não podem mais ter o valor que estavam tendo. No nome de Jesus. Amém? Com a mão no seu coração e com seus olhos fechados, eu quero que você fale com o Senhor. Até mesmo porque todos nós estamos tendo oportunidades incríveis. Todos nós estamos aqui, todos nós estamos tendo a oportunidade de vivermos o que nunca vivemos. Todos nós estamos tendo a oportunidade de viver o melhor enquanto estivermos aqui. E quando terminar aqui, passarmos a eternidade com o Senhor. Mas isso vai requerer de nós decisões, isso vai requerer de nós atitudes. Isso vai requerer de nós um posicionamento diferente. Isso vai requerer de nós um alinhamento diferente. Como que você está? Como você tem vivido? Deus vai ter que ouvir depois de você. Por que que você fez isso? Por que que você foi assim? Ele vai querer ouvir. E qual a resposta que você vai dar? Imagina ele chegando para você e dizendo: meu filho, você estava num lugar que você tinha tudo para vencer. Você tinha oportunidades, você tinha palavra, você tinha tudo. Você começou jovenzinho, jovenzinha. E você tinha o pleno potencial que eu coloquei diante de você. Para viver o que os seus pais nunca viveram. Para atingir o que a sua família nunca atingiu. Por que você quis viver dessa maneira? Por que você deixou que atitudes roubassem seu destino? Por que você permitiu? E o que nós vamos dizer? Nós não podemos colocar o que Deus tem para nós em risco por causa de migalhas. Não podemos colocar o que Deus tem para nós em risco por causa de coisas tão pequenas e insignificantes. É por isso que precisamos estar alinhados com Ele. É por isso que precisamos ter a nossa vida alinhada a Ele. E eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor ajude cada um. Eu oro, Senhor, para que cada jovem, eu oro para que cada pessoa que está aqui, ela entenda a importância de tudo isso. E que cada um possa se posicionar entendendo: eu não preciso continuar errando, eu tenho Deus para me ajudar. Eu não preciso continuar falhando, eu tenho Deus para me ajudar. Eu não preciso continuar cometendo esse erro. Eu não preciso continuar praticando esse mal, uma vez que eu tenho meu Deus para me ajudar. Eu tenho Deus para me ajudar a ser diferente. Eu tenho Deus para me ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu tenho Deus para me ajudar a mudar a minha atitude, a mudar o meu comportamento. Então agora eu vou pedir a Ele essa ajuda. Eu vou pedir para Ele me ajudar aonde eu não tenho conseguido, aonde eu não tenho tido forças, aonde eu não tenho tido condições. Eu vou pedir para Ele, porque eu não quero continuar errando. Eu não quero continuar me privando de tudo que Ele tem para mim. Eu não quero privar minha vida. Eu não quero privar meu futuro. Eu não quero privar a minha eternidade de viver a glória do Senhor. Eu não quero privar a minha vida da glória do Senhor. Eu não quero privar o meu futuro da glória do Senhor. Eu não quero privar a minha eternidade da glória do Senhor. Então por isso, Senhor, que nós estamos aqui e te pedimos, por isso que nós oramos, por isso que nós fazemos como o próprio Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação. Senhor, nos livra do mal. O mal que nós mesmos criamos em nós pelas vontades, desejos, sentimentos. O mal que nós mesmos produzimos, meu Pai. O mal que nós mesmos desenvolvemos. Eu oro para que o Senhor nos ajude. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor guarde, Senhor, os nossos jovens, guarde as nossas crianças, guarde nossos homens, mulheres, guarde
Guarde, Senhor, esses jovens que estão tendo agora a oportunidade de construir uma vida. Não deixa, Senhor, eles fracassarem já no alicerce. Não deixa, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja com cada um. Eu peço que o Senhor esteja guardando, livrando, abençoando, socorrendo. Eu peço que o Senhor esteja ajudando cada um deles. E que assim eles possam se levantar e viver para a sua glória enquanto estiverem aqui. E a eternidade passarem diante dela. Eu oro por homens e mulheres que crescerão e marcarão o seu tempo, a sua geração, que construirão uma vida para a glória do Senhor, e ainda por cima estarão prontos e preparados para quando terminar aqui, começar uma eternidade inteira junto com o Senhor. Continue falando, Senhor, e ajudando e sendo com cada um, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus, em nome de Jesus, amém.